Pessoal, bom dia, bom dia. Um ótimo dia de estudo para vocês, um dia extraordinário. Esteja caminhando aqui para a segunda etapa dos estudos, vista a hora que entra essa disciplina aí para vocês, que por esse processo agora do YouTube, do canal, vocês consigam ter acesso diretamente a essas aulas sem grandes complicações, sem grandes dificuldades. Nosso propósito básico hoje é estar falando de alguns radicais que estão vinculados à nossa língua portuguesa. Nós sabemos que ela é construída por radicais gregos e latinos, ou melhor, gregos e latinos, e no adjetivo pátrio ficaria nossa língua portuguesa constituída por radicais greco-latinos, né? Que são romanos, da língua latina, da língua romana, que era a língua falada pelos romanos. E como esses radicais se organizam ao redor de um outro radical, então, quando eu tenho dois radicais, eu tenho uma formação de palavras por composição. Pego um radical, junto com o outro, eu tenho uma composição, uma soma de dois radicais. Quando eu tenho só um radical, e aí eu tenho prefixos greco-latinos ou sufixos greco-latinos, eu vou encontrar palavras formadas por derivação. Se for por um prefixo, prefixal. Se for por um sufixo, sufixal. Se for por um prefixo e um sufixo ao mesmo tempo, prefixal e sufixal. Se um não pode ficar sem o outro, o prefixo não pode ficar sem o sufixo, que é o caso de se encontrar substantivos sendo transformados em verbos, como noite, anoitecer. Então, no anoitecer, se eu tirar o A, não existe a palavra anoitecer. E se eu tirar o EC, não existe a palavra à noite. Emendado como se fosse uma única palavra. Não existe essa palavra. Então, nesse caso, eu tenho uma formação, vamos dizer assim, parasintética. Por quê? Porque só funciona o prefixo e o sufixo junto para dar uma estrutura significativa para uma outra palavra. Então, construindo nesse contexto esses elementos da estrutura, isso nós chamamos de estrutura das palavras. Vamos pegar um vermelhinho aqui. Então, nós chamamos de estrutura das palavras. Desta maneira, como eu já expliquei agora, eu expliquei em um outro momento também, que nós estaríamos então estudando formatos como, observem a palavra imexível. Imexível é uma coisa que não se mexe. E que nesse caso tem a qualidade de algo que não se mexe porque é um adjetivo. Então, ível é um sufixo que caracteriza-se pela adjetivação da palavra mexer, do verbo mexer, e é um prefixo de negação. E mexe é o radical que nós não alteramos ali. Então, nós vamos estudar prefixos como i, como in, como a, an, né? Prefixos que indicam negação e prefixos que apresentam uma estrutura de ou substantivos, ou adjetivos, ou adverbiais, ou de verbos. Como nós já falamos de vários prefixos verbais, na verdade nós falamos de radical, vogal temática, tema. E aí nós falamos de desinências, número temporais, modo pessoais, né? E aí nós deixamos essas desinências mais claras, mais definidas. Agora nós não estamos falando do verbo especial, nós vamos agregar prefixos mesmos. Então eu queria somar a nossa ideia, alguma coisa assim bem própria, bem apropriada, como sendo o verbo rever, ou contradizer, ou superpor.
homem. Então, veja bem a extensão desses elementos, porque verbo ver a gente conhece, rever é ver de novo. Dizer nós conhecemos e contradizer é dizer contra uma coisa que foi dita. Homem é um substantivo, ver e dizer são verbos. Super-homem é um homem que está acima de. Sobre-homem, sobre-humano, é um humano que está acima dos humanos. Sobre, super é superior. Mas aí, eu quero deixar claro algumas coisas mais específicas aqui para a gente entender. Por exemplo, o prefixo, vou colocar assim, ó. Vamos para cá, não vai caber tudo ali? O prefixo, vou colocar como prefixo aqui. O prefixo des ou o prefixo in, assim como os prefixos a e an. Esses prefixos aqui, esses prefixos des e in, são prefixos latinos. Esses prefixos aqui, a e an, são prefixos gregos. Ok? Os prefixos latinos des e in, desinteressado, interesse, desinteresse. Infeliz e infeliz. É a negação do radical que vem logo à frente. Em grego também. Vamos lá. Amoral, anemia, emia e anemia, né? Sem ferro no sangue, está anêmico. Então, vamos juntar aqui, só para a gente entender que aqui eu formo desleal e formo infeliz. Aqui eu formo o amoral e formo o anemia. Olha como que eu estou montando. Esses prefixos todos aqui, na formação dessas palavras, indicam, vou colocar em azul para ficar como prefixo, indicam negação. Então aqui nós temos um elemento que indica para nós a negação. Vou falar de mais um, são infinitos, né? Esses prefixos têm os mais usados. Eu vou falar de 1, 2, 3 dos mais usados em cada um dos aspectos, para a gente poder compreender como é que eles se realizam. Amoral é um prefixo, anemia é outro prefixo, des é outro prefixo, in é outro prefixo. Então, aqui eu apresentei como prefixos de negação latinos o des e o in, prefixos de negação gregos o a e o an, que é uma variação do a, que o a vem antes de palavras que começam com consoantes e o an vem antes de palavras que começam com vogal, emia, beleza? Então, nesse caso, eu vou puxar mais dois prefixos aqui. Eu vou puxar o contra, eu vou puxar o ante. Vou fazer assim, ó. Contra, é um prefixo também latino. E o ante. O ante é um prefixo grego. Então, contra. Como eu usei contradizer, rever, super-homem, contradizer, eu vou usar o contrapor, que é a oposição, não é? Aqui nós falamos de negação, contra, por, antídoto, ou alguma coisa como antipatia, simpatia e antipatia. Esses prefixos, na verdade, contra e anti, latino contra e anti grego, são prefixos que indicam oposição. Então, o que nós estamos fazendo aqui?
nós estamos apresentando agora, já que nós falamos dessa estrutura mais ampla, nós estamos apresentando os prefixos que já têm uma ideia fixa, tanto no latim quanto no grego, a gente poder associar melhor como é que se lida com essas informações. Pessoal, então para a gente não fugir muito do material de vocês, aí eu tenho que é a ambiguidade, ambidestro, utiliza as duas mãos, né? E eu tenho anfíbio, do grego, anfiteatro, que significa duplicidade. Depois eu tenho abuso, abi e apo, que significa afastamento, distanciamento. Ab, abuso, abdicar. E apo, apogeu ou apologia, que é afastamento. Bi ou di. Bi é para dois, di também duas vezes. Di é grego, bi é latino. Di é grego, bi é latino. Então, bilateral ou bípede. Dois pés, dois lados. Dissílabos ou dígrafo, duas vezes. Dissílabos, duas sílabas, ou dígrafo, duas consoantes. Ok? Trans, ou dia, ou meta. É aquele que passou de uma estrutura para outra, está indo além. Então, transparente, transformar, ou diáfano, ou metáfora, através de, ou que provocou uma mudança da estrutura. In, com N, ou in, com M, de ingresso, inserir, né, e etc. Em, com M, e em, com M, encéfalo, embarcar, de dentro para fora, ou de dentro de, ou para dentro de, tá certo? Ok. Eu tenho mais uma série aqui de prefixos gregos, latinos, né, que estão trazendo essas informações a mais, mas agora nós vamos entrar nos sufixos também. Então a gente continua com a ideia agora do sufixo. Já falando do prefixo, demos alguns exemplos a mais, aqui está o básico, né, aqui para a gente entender como se os prefixos greco-latinos funcionam na nossa língua portuguesa. Vamos então para, já que nós trabalhamos esses elementos, nós vamos trabalhar agora os sufixos, né? Trabalhamos prefixos e agora nós vamos trabalhar os sufixos. Vamos para os sufixos, né? Vou pegar algumas palavras só para a gente começar a entender, depois a gente entra nessa lista novamente. Por exemplo, quando alguém casa, do verbo casar com uma outra pessoa, com outra alguém, aquele fenômeno provocado chama-se casamento. Mento é um sufixo que forma um substantivo a partir de um verbo. Casar, casamento. Eu disse aqui do desleal, que é a negação da lealdade. Então, agora eu vou pegar leal, dade. Dade é um sufixo substantivador, nominal. Por quê? Porque ele também produz um substantivo. Leal é adjetivo, quando eu acrescento dade, se torna lealdade um substantivo. Casa, aqui normalmente as pessoas estão pensando no substantivo casa, mas eu vou pensar também no verbo casar, na forma eu caso, tu casas, ele casa. Eles casaram, então produziram um casamento. Origem, né? Se eu quiser produzir alguma coisa do origem, fica original. O al é o sufixo. Cultura.
cultura, cultural, espírito, espiritual, matéria, material. Então, é um sufixo que, radicado no radical, vai produzir uma alteração. Origem é um substantivo. Original também é um substantivo. E aqui nós vamos para o outro elemento. Já falei que no começo e no outro momento, Brasil, brasileiro. Brasil é do pau Brasil, né? O radical é até Brasil, não existe uma vogal temática aqui, não tem um tema, a palavra Brasil. E brasileiro é aquele que mora no Brasil. Brasil é um substantivo, brasileiro também é um substantivo. Então, eio, ao, dade e mento são sufixos substantivadores. Beleza? Fechou aqui? Matando essa primeira ideia. Vamos para a próxima. Vamos nos organizando. Então, vamos continuar com os nossos sufixos. Então, eu falei de prefixo latim e grego, deixamos claro isso, e entrei com prefixos no que eles significam. Alguns prefixos têm mais um sentido em função do radical a que eles estão vinculados. Então, vou começar a pensar em sufixos que indicam agente, que formam palavras como se fossem agente. Por exemplo, dente. Dente é um radical. Quem age e trabalha com dente é dentista. Pedir é radical. Pedir é radical. Alguém que vive pedindo é um pedinte. Ok? Então, o agente é o radical ista e int. Ista, vamos colocar outra coisa. Ista e int. É um sufixo que indica que alguém age sobre aquele radical, sobre aquele significado. Ação agora. Vamos colocar aqui ação. Só para a gente ir sentindo esse movimento. Por exemplo, coroa. Coroa. O rei foi coroado, então houve uma coroação. Coroação. Ação. Casamento. Falei de casamento. Onde? Casamento. É a ação de casar, mas é um substantivo. Né? Casamento. Ou mais. Ler. Ler. A ação de ler é uma leitura pura. Cultura. Culto. Cultura. Olha que elementos interessantes vão se formando. Lugar. Lugar. Necrotério. Tério. Necrotério, hélio, bebedouro, bebedouro. Aí, cinzeiro, que é onde coloca cinza, tá fumando, cinza, cinzeiro. Onde se bebe água? Bebedouro, alimento gado, os animais que estão sendo criados em confinamento. Necrotério, lugar onde eu encontro o necro, região negra ou morte. Necrotério. Sambódromo, ódromo, é lugar onde se samba, se dança, e aí vai sucessivamente. Abundância, coisas que tem muito. Sufixos que indicam abundância. Sufixo que indica abundância. Então vamos ver o que é abundância. Lugar onde tem muita laranja é um
Pode ser? Lugar onde tem muita formiga é um formigueiro. Então, eiro é profissão. Eiro é profissão de marceneiro, ferreiro. Não é isso? Então, para a gente concluir essa ideia, eiro é profissão, é lugar onde tem abundância de formiga, eiro. Mas também dá marceneiro, carpinteiro, ferreiro, banqueiro, profissão. É profissão. Brasileiro é a profissão de quem mexe com o pau-brasil. Mas em função de ser um adjetivo pátrio, né, deveria ser um adjetivo pátrio, né, é um substantivo que indica uma profissão vinculada a uma ideia de um adjetivo pátrio, mais com terminação de eiro, que é comum em profissão ou significa abundância. Pessoal, então, continuando os prefixos e sufixos, nós falamos quando o prefixo ou sufixo ele está relacionado com um determinado radical, ele carrega a ideia do radical, mas soma suas características, a ideia que o sufixo traz. Nesse caso, como nós já falamos do prefixo latino e grego, né, que vem somando a palavra feliz, infeliz, etc., falando do sufixo, nós vamos lembrar que ele transporta uma ideia também. Então eu sempre brinco que osa, é cheio de plenitude. Então a pessoa cheia de carinho, uma pessoa carinhosa, uma pessoa cheia de bondade, uma pessoa bondosa, né? E sucessivamente. Mas tem uma expressão que eu uso dizer que normalmente tem pessoas que são uda. Né? Uda significa para mim cabeluda, bocuda, nariguda, cabeçuda, não tem isso? Então, uda também é um adjetivo, é um sufixo adjetivador, porque somado à palavra ao radical, né, se transforma em um adjetivo que dá a ideia de plenitude ou de cheio. Então, vamos começar a nossa brincadeira com os adjetivos. Aqui eu falei dos sufixos que formam substantivos, e agora eu vou fazer essa divisão aqui para eu falar dos sufixos. Vamos colocar sufixos que formam adjetivos. A abreviação é por causa do espaço, para a gente ganhar com o espaço. Então eu vou pensar no adjetivo da seguinte maneira: um adjetivo que tem a ideia de relatividade. Relativo. Adjetivo que traz ideia de relativo, relativo ao ano. Alguma coisa que eu faço todo ano. Aquilo é feito anual. Então, relativo a ano é anual. Relativo à história. Adjetivo relativo à história é histórico. Me relacionando à história, que seja época, que seja uma narrativa, para a gente não ter diferença na escrita. Relativo a um país, Quando o adjetivo é relativo a um país, país é pátria, então ele é pátrio. Então, qual é a parte história? Histórico, pátrio, io. Anual, é o al, beleza? Esses sufixos, na verdade, são sufixos que, adicionado ao radical ano, história e pátria, produzem um sentido de relatividade, porque é relativo a isso. Vamos pensar numa outra coisa, possibilidade. Uma possibilidade. Vamos pensar aqui. Substantivo, sufixos que anexados a substantivos, verbos, transformam a palavra em um adjetivo com a ideia de possibilidade.
Idade é um sufixo que está vinculado ao posso, que vem do adjetivo possível, que eu transformo em possibilidade. Tá vendo? Tem dois sufixos. Eu tenho um sufixo que é o ível, ele está aqui, ó, com ibe. Transformou em ibe para dar possibilidade, íbil, que era ívil, né? Que vem do poder, do posso. Se uma coisa é possível, é porque se pode. Não é isso? Então aqui eu tenho dois radicais constituindo, dois sufixos constituindo essa palavra e construindo ideias diversas, mas criando aspecto de possibilidade. E é um adjetivo, é um substantivo. Idade, tudo quanto é lugar que eu adicione o sufixo idade, eu estou construindo um substantivo. Então, vamos ver a ideia da possibilidade. Notável. Aquilo é notável. Pode-se notar e pode-se não notar, mas é notável. Ok? Então, a ideia do ável. Eu tenho um outro exemplo aqui acima. Ível. Onde será que está o ível que eu usei? Será que está só passando pela cabeça? Não usei? Acho que não. Vamos lá, então. Possível. Possibilidade. Tem possível? Imexível. Né? Então, isso aí, na verdade, você pode mexer ou você pode não mexer, mas ele aceita ser mexido. Por isso é imexível. Não é isso? E aí, nós vamos para o outro. Quebradiço. Uma coisa, um copo quebradiço, uma xícara quebradiça, ela tem uma certa fragilidade e pode-se quebrar a qualquer instante. Não é isso? Está gravando? Então, nós precisamos considerar esses elementos relativos ao ico, io, notável, ável, ível e quebrar disso. Então são possibilidades. Vamos para mais uma ideia. Plenitude. Eu entrei esse item falando de plenitude. E plenitude, na verdade, é daquilo que se está cheio. Alguém que está cheio de bondade. É uma pessoa bondosa. Alguém está cheio de caridade, é uma pessoa caridosa. Alguém está cheio de amor, é uma pessoa amorosa. Mas alguém que está cheio de pelo, não é uma pessoa peludosa, né? É uma pessoa peluda. Está vendo só? Então, a expressão peludo, vamos colocar em cima aqui só para a gente entender. E aí fica o udo, rosa e udo. Uma pessoa peluda é uma pessoa cheia de pelo, um pelo em sua plenitude, né? Na verdade, se a gente estivesse acompanhando novela nos anos 80 e 90, uma pessoa peluda é Tony Ramos, não é isso? Então, tá. Então isso aqui traz para a gente uma coisa muito simples, que eu vou pegar o material didático de vocês, para eu acrescentar o seguinte. Vou acrescentar o seguinte. Sufixos formadores de substantivo. Abundância, laranjal, falei até abundância, lugar, ação, agente, nomes de naturalidade. Pernambuco, cearense, já não é pátrio, é naturalidade, nasceu em que estado? Doutrinas, socialismo, parnasianismo, espiritismo, catolicismo, vamos lá, budismo, falou que é ismo, é doutrina. Nomes técnicos, morfema, ema, rinite, ite, osmose, ose. Qualidade, característica, beleza, velhice, loucura. Então, ura, ice e esa. E aí, sufixos formadores de adjetivo, né? Nós temos esses que nós apresentamos e uma série de outros aí disponível. Ficou claro isso?